Então vamos nesse instante, sentindo a presença amiga de Jesus, nosso mestre e amigo, ele que disse: onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. E assim, tenhamos a certeza de que Jesus está sempre conosco. E sentindo a presença dos benfeitores espirituais, esses amigos queridos, que em nome de Jesus dirigem esse trabalho, esse estudo, e dos nossos instrutores individuais, que nos acompanham desde outras eras, desde outras vidas. Deus, Pai de misericórdia infinita, Jesus, mestre amigo, que a tua amorosa energia salutar possa envolver nesse instante todo o planeta Terra, toda a humanidade. Envolvei, Senhor, todos os governantes, para que eles possam governar o planeta, a humanidade, em favor do progresso, do bem da humanidade. Senhor Jesus, envolvei todas aquelas pessoas que estão neste momento sofrendo devido às adversidades climáticas provocadas pela nossa invigilância. Permita, Senhor Jesus, que todos possam receber o lenitivo que necessitam. Aqueles que se encontram enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma, que possam todos serem visitados por essa equipe espiritual que em vosso nome fazem o tratamento à distância. Permita, Senhor Jesus, que todo o movimento espírita seja envolvido no teu divino amor. Que todas as casas espíritas aqui representadas possam também ser envolvidas na tua luz, no teu divino amor. E que nós possamos doar o que há de melhor em nós, em favor daqueles que conosco convivem e em favor de nós mesmos. Que possamos continuar perseverantes na nossa jornada evolutiva, trabalhando pelo nosso melhoramento íntimo. Que a tua paz, que a tua luz possa envolver neste momento, amado Mestre Jesus, esses companheiros que trarão e dirigirão a mensagem desta manhã. Que a tua paz, que a tua luz possa nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos. Da paz. Muito obrigado, Iracema. Mais uma vez, Eu amigos, bom dia agradeço. para todos. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é a abertura do eixo temático da Revista Espírita, né? E ao entrar na reunião, a gente vai conversando com os amigos, né? Vai vendo as tarefas, e eu fico pensando como Kardec deve ficar feliz quando ele vê as atividades dos centros espíritas acontecendo, né? Então, sejam as tarefas assistenciais de caridade, né, como cuidar daqueles que são moradores de rua, sejam os centros, às vezes, maiores, né? Eu estava conversando com um companheiro do Seara Bendita, um centro enorme, com mais de 2.000 pessoas em atividade. Se imagina como, para Kardec, que iniciou o processo, e olhar hoje a quantidade de núcleos espíritas mobilizando pessoas em torno da imortalidade da alma, em torno da doutrina espírita, deve ser uma satisfação muito grande. Ao mesmo tempo, eu imagino que ele fique torcendo que os espíritas consigam vencer seus desafios e melhorar o trabalho da doutrina cada vez mais, porque sempre pode ser melhor e, com certeza, pela nossa imperfeição, muitas coisas nós deixamos para trás. Então, quando a gente traz aqui esses temas no Projeto Centro Espírita, por mais que tenha um caráter de estudo e reflexão em torno, né, dessa matéria, nós sempre vamos buscar trazer reflexões para o centro espírita e para o trabalhador espírita, né, que é ele que faz a mudança no centro. Então, eu espero que a reunião de hoje alimente e que a gente prossiga nessa tarefa de aperfeiçoamento. A gente entende que o projeto Centro Espírita, na composição de todos nós aqui, nós fazemos com que todos nós fiquemos melhor cada vez, porque trocamos experiências, né? E que são muitas, de tantas pessoas.
Vamos, então, trazer aqui a apresentação e a gente vai iniciar. Acho que vocês já devem estar vendo aí, né? Muito bem. Hoje, 14 de março de 2026, é a nossa segunda reunião do eixo temático Allan Kardec e a Revista Espírita. O tema de hoje, a origem da Revista Espírita. Então, nós vamos começar trazendo um momento interessante em que Kardec está conversando com os espíritos, né? Isso a gente retirou de Obras Póstumas, e ele fala da intenção dele de publicar a Revista Espírita. Ele pergunta assim: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, Sr. Tidman, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário. Aí o espírito responde: consegui-lo-ás, com perseverança. A ideia é boa. Preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Temo que outros me tomem a dianteira. E aí o espírito responde: importa andar depressa. Não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa sem outras preocupações. Olha que interessante esse diálogo, né? Primeiro, ele planejando fazer a Revista Espírita e conversando com o protetor dele, né? Os espíritos estavam ali dando comunicação. E aí ele fala do tempo. Realmente ele precisa de tempo. O que será que o espírito respondeu, hein, gente? Falou assim: beleza, Kardec, vamos facilitar a sua vida e você agora vai ter só um emprego, vai trabalhar só meio expediente e o resto você usa para fazer a doutrina. Foi isso, gente, que o espírito respondeu? Quem sabe é a resposta? Não foi isso não, né? Não, só que não. Kardec, só que não. Olha só que interessante. Aí ele diz assim, o espírito diz assim: que já foi, né? Então vamos. Os espíritos facilitaram a vida de Kardec? Muito bem. Eu acho que acabei não trazendo a resposta final aqui. Eu vou trazer aqui de novo, só um segundinho. Você vê que a luta, né? Mesmo para Kardec, não é fácil, né? Ele diz para a resposta dos espíritos que ele não teria, ele teria que ficar com os 2 empregos e que teria que dar conta das 2 coisas, né? Essa é a resposta, até agora exata. E aí, com essa resposta dos espíritos para Kardec, a gente fica imaginando assim: poxa, então os espíritos não ajudam, né? Eles deixam a gente dentro dos desafios e dentro das ciladas, né, da vida. Como é que é isso? E aí eu trouxe um outro pedaço, que esse pedaço, gente, eu acho tão lindo. Quando eu lembro dele na minha vida pessoal, ele me emociona bastante, sabe? Porque todos nós enfrentamos nossas dificuldades, né? Seja no corpo físico, a doença, seja a parte financeira, emprego, trabalho, dificuldades. E aí, olha só esse diálogo, que bonito, dos espíritos com Kardec, tá? Kardec fala assim: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Aí a resposta dos espíritos, do protetor dele: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Isso aqui, gente, é tão bonito, porque está falando assim: olha, por mais que eu não tenha te tirado do seu segundo emprego, eu estou com você e você está sendo amparado. Aí a gente fica aqui numa dúvida, né? Qual a conclusão que chegamos? Ora, os espíritos dizem que Kardec precisa ficar nos 2 empregos e, no outro momento, eles dizem que cuidam do Kardec nos aspectos materiais.
Agora eu vou abrir para vocês. Que conclusão que nós chegamos? Vocês acharam que eu ia deixar fácil para vocês? Será que ele, não sei, vou colocar o que eu pensei, né? Eles vão ajudar na medida do que for necessário e programado, e não talvez na medida do que a gente acha que seja necessário e programado. Então, acho que por isso que dá essa divergência. Talvez a gente já imaginou que se eles deixassem pelo menos só um emprego já estava bom, mas pela visão espírita, né, eu acho que eles vão ajudar naquilo que é necessário sem intervir no que a gente precisa experienciar. Legal, Samantha. Muito bem. Cláudia, pode falar. Eu acho que, assim, se eles alegam que estão ajudando e a gente muitas vezes se sente abandonado, é sinal que as coisas poderiam ser muito piores do que elas já são, né? Na verdade, a gente tem esse hábito, né, de achar que a gente está esquecido e tudo mais, e a gente não sabe, do outro lado, quando a gente está sendo guiado, levado e, enfim, aliviado pela espiritualidade na medida em que a gente está em conexão com ela, né? Aquela poesia, aquela música que fala que Jesus carrega no colo quando só tem uma pisada na areia, e a gente achava que estava sozinho, né? Então, eu acredito que poderia ser bem pior a situação do Kardec nessa condição aí. Não fiqueis preocupados com o que vestir, com o que comer, que Deus sabe que você precisa de tudo isso. Não andeis preocupados com isso. Eu acho que foi isso que ele não esqueceu. Excelente. E eles podem se lembrar. Boa lembrança. Essa passagem é perfeita para isso. Oi, Nuzeli, pode falar. Olá, amigos. Eu acho que a Cláudia já comentou uma palavrinha que eu ia colocar: nós nunca estamos sozinhos, né? A questão é a gente saber e discernir aquelas inspirações que são eles nos ajudando. Porque muitas vezes nós temos a liberdade, né? A liberdade da escolha, a liberdade da decisão, mas quando a gente recorre a eles, eles nos inspiram sim com aquilo que a gente pode fazer de melhor. Eu acho que sentir-se amparado na inspiração de que caminho seguir, seria isso. Muito bom, Nilzeli. Excelente. E o Cícero, pode falar. Bom dia, amigos. Nós sabemos que o material, assim, ele pode ser ajudado de N maneiras, N formas. Então, eu fico imaginando que a espiritualidade possa intuir outros, né, que estejam juntos de Kardec ali naquele trabalho, a auxiliá-lo materialmente. Porque a gente sabe que as coisas não caem assim do céu, né, de uma forma mágica. Mas eu acredito que a espiritualidade poderia, né, iria intuir outros amigos a auxiliá-lo materialmente. É nisso que eu pensei. Obrigado, Valteno. Excelente, Cícero. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos fazer algumas reflexões interessantes. Porque o Kardec, assim como o Chico e outros, eles são também uma referência para a gente, para os espíritas da posteridade, do futuro. Imagine que Kardec tivesse feito a obra da codificação com toda a moleza possível, toda a tranquilidade. Ele nasceu rico, tinha todos os recursos, só tinha isso para fazer. Quando a gente aqui tivesse na nossa luta, cheio de dificuldade, a gente ia falar assim: poxa, mas Kardec teve uma moleza, né? Por que eu não tenho também? Agora, o que a gente fala? Kardec tinha 3 empregos. Teve um momento que ele tinha 3, ele tinha muito emprego, sabe? Ali estava com 2, né? E ele teve uma luta danada. E a gente está reclamando que a gente só tem um emprego. E está reclamando das coisas. Ele tinha que ter 2. Quando você olha a história do Chico, a mesma coisa. Como foi difícil para o Chico fazer tudo. A parte assim, quando fala lá que dá de graça o que de graça receber, para a gente não vender a mediunidade, o Chico estava com o pai doente na cama, com um problema muito forte, muito difícil, com muitas dores, e o pai virava para ele e falava assim: filho,
Se os seus espíritos são bons, por que eles não cuidam da gente aqui? Pega esse dinheiro do livro e usa para mim. E você vê a firmeza do Chico em relação àquilo ali. Então, essas referências não tiveram moleza. Então, não tem moleza para a gente. Então quer dizer que nós estamos perdidos e vamos ficar na miséria? Não. Quer dizer que vai ser difícil. Quer dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que quer dizer. Que quem quiser seguir o caminho do Cristo é de luta, é de batalha. Então, quando a gente começar a querer choramingar, a gente tem que lembrar disso. Falar assim, ué, você quer ser cristão, mas não quer seguir o Cristo? Esse é o caminho, né? Então, acho que é um ponto importante. Em contrapartida, né? Eu já tive momentos de muita dificuldade, e aí você faz uma oração, Gente, a maneira como os espíritos atuam na vida da gente, salvando a gente de perigos, resolvendo temas gravíssimos, gravíssimos, temas que você olha, se você não tem solução, já era, está tudo acabado aqui nessa empresa. De repente, floresce uma coisa que você nunca imaginou, vem recursos da onde que você nunca imaginou, e a coisa toda se resolve. Isso é a nossa vida, né? Então, a gente precisa ter esse sentimento. Não é um desequilíbrio, né? Nem moleza demais, nem a destruição total. É luta, bom combate e o amparo espiritual. Então, é isso que a gente acha importante trazer, né? Dessa reflexão aqui. Muito bem. Oi, Isabel, pode falar. É o teste de fé também, né? A gente só sabe se tem fé na hora que a gente precisa e se entrega àquela situação com tanto fervor, e é assim que a gente vai se desenvolvendo, né, Valtênio? Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então, a resposta dos espíritos foi assim: por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Ou seja, se vira, malandro. Vai lá, resolve o teu problema. Né? Devo agir sem o concurso do Sr. Tidman? Age com o seu concurso. Não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar a data, e continuar mais tarde, se for possível. O que vos parece? Aí os espíritos entram. A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. Aqui começam as recomendações dos espíritos, que são importantes para a gente, né? Olha, isso aqui é estratégico, faz bem feito, porque vai ter depois um resultado. A apresentar o defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão que pode decidir do seu futuro, né? Aquela frase é a primeira impressão que fica. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante. Visto que, quer dizer, essa parte de agradar o vulgo, deleitar, é essencial, mas a outra da ciência é mais importante, né? O que é atrair os homens sérios. Visto que sem ela, o jornal careceria de fundamento sólido, quer dizer, sem a parte científica, filosófica, tal. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhos ulteriores será poderoso auxiliar. Muito bem, gente. Aí, a gente tem umas perguntas bacanas aqui. Isso aqui tem muito a ver com o Centro Espírita, tem muito a ver com os projetos que a gente faz, tem muito a ver lá com a editora lá, viu, Isabel? Não é muito bacana porque os periódicos que vocês vão fazer nos jornais, enfim, e tem muito a ver com a gente. Primeiro, quais são as preocupações de Kardec com relação ao público? Eu queria ouvir isso de vocês. Quais são as preocupações de Kardec com relação ao público? Quem pode falar aí? Isabel, pode falar. Preocupação que a gente tem, principalmente
quando se trata de um trabalho de comunicação, é atrair a pessoa para que ela leia do começo ao fim, para que ela ache interessante. Então, tem todo um desenvolvimento aí emocional que a gente deseja de quem vai ler. Por isso, e o Kardec fazia muito isso. Algumas pessoas dizem que o Kardec falava, tinha uma atitude muito do espiritismo, olhando sempre pela janela, ou seja, colocando a realidade do que estava fora naquilo que ele escrevia, principalmente em revista, né? Revista, ela é muito mais aberta, muito mais, propõe você trazer variedades, diferente do livro. O livro é sempre o trabalho consolidado, muito mais assim com aquela seriedade que a gente conhece, sabe distinguir. E ele fazia isso muito bem, a atenção ao público, porque senão não ia para frente, o que os espíritos falaram, cuidado, faça uma base sólida, atraia os que se interessam por questões mais profundas, com mais análise, e também o vulgo, a pessoa popular, aqueles que se interessam pelas amenidades ou por acontecimentos que fazem parte do dia a dia. Então, isso já foi a primeira aula de comunicação bem dada aí dos espíritos para ele, né? E na casa espírita é a mesma coisa, a gente lida com o público. A Samanta pode falar, né, Samanta? A Samanta trabalha com esse tema. O público. Então, se a gente não acolhe, se a pessoa não fala assim, eu preciso muito de alguma coisa, vai para casa e sai de lá e fala, consegui, ou eu estou no caminho certo, a gente perdeu a oportunidade. É um irmão que a gente encurtaria talvez a caminhada dessas pessoas que chegam até a casa e a gente acaba demorando, né? É isso. Legal. Muito bom. Oi, Marcos, pode falar. Bom dia, pessoal. Tudo aí o que a Isabel falou, mas sem a preocupação do Kardec em fazer proselitismo, né? Isso é importante, a gente vê na obra o que é o Espiritismo, essa questão, né? Kardec não tinha essa preocupação de fazer prosélitos, né? Só para completar. Excelente. Muito bem. Então, a gente viu ali, então, uma estratégia de Kardec, né? E aí a Isabel vai explicando, muito bacana. Ele tem um movimento de fazer algo sólido que atenda ao sério e também algo que atrai as pessoas para que elas se deleitem ali e se aproximem da mensagem. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Nós temos essa preocupação também quando elaboramos nossos programas de estudo e eventos. Vou fazer uma palestra, quero fazer o programa das palestras do ano. Vou fazer... Como é que é o modelo racional nosso de decisão para escolher os temas e a programação? Nós temos essa preocupação. Eu acho que a gente até pode ter, mas é tão difícil fazer esse casamento dessas duas partes, eu acho muito difícil. A gente tem essa preocupação, mas mas eles precisam saber sobre isso, a gente precisa, não, mas também não precisa levar tanta informação assim, técnica, vamos também colocar alguma coisa mais suave. É muito difícil sempre que existe a necessidade de um equilíbrio, eu acho que aí é onde a gente, né, derrapa. Eu acho que o equilíbrio é mais difícil. Eu acho que pensar nisso a gente até pensa. E se fosse assim, fale só sobre o que é teórico, aí ia ser mais fácil. Mas não, tem que fazer o equilíbrio, aí fica difícil. Bacana. E essa pergunta, gente, ela é muito importante para o Centro Espírita. Por que ela é muito importante? As casas estão sempre reclamando que falta gente, que falta trabalhador, que depois da pandemia não veio mais ninguém. Não é isso? O que isso tem a ver com essa discussão que a gente está trazendo aqui? Qual é o racional? Eu perguntei, qual é o racional nosso? Então, foi interessante que quando a gente foi elaborar o projeto Centro Espírita desse ano, né, até a Denise, ela fez um comentário muito bacana. Eu vou pedir para ela falar o comentário, se ela puder falar lá, né? Se ela lembra ainda do comentário dela, em relação aos temas que a gente estava escolhendo. Denise, você lembra? Consegue falar? Oi, bom dia, pessoal. Oi, Valtena. Você está falando desse ano aqui, né? Quando nós vamos escolher para o Centro Espírita. A gente foi escolher os temas, Então, eu lembro que eu falei o seguinte, que na verdade a gente estava procurando falar sobre os vultos, na verdade, né?
os personagens, as pessoas que participaram do centro, mas que, na verdade, a gente precisaria falar do que é aquilo que atinge o público, do que eles estavam sofrendo no momento, que eles precisavam ouvir naquela hora, porque, na verdade, é legal, muito bom a gente saber sobre Kardec, Eurípides e outros, né, vários, mas que aquilo, no momento ali, para o centro espírita, não era o que a pessoa queria ouvir, ela precisava do consolo, do caminho, da direção. Então, ela precisava daquilo que estava acontecendo nas casas espíritas. Saúde mental era uma delas, né? Excelente, gente. Vê, a pergunta do Centro Espírita, ele é o consolador, né? A pergunta é, qual é a maior dor do momento da sociedade? O que está afligindo as pessoas? O problema da saúde mental, né, é muito intenso. Quantas famílias estão sofrendo com isso? Os jovens com problemas, né? Os consultórios cheios hoje, o problema de automutilação, problema de suicídio, de depressão, de ansiedade, não só com jovens, com adultos, com idosos também. Enfim, então essa é uma dor do momento. Ah, só essa dor? Tem mais. E a gente tem que fazer essa pergunta. E aí perguntar aquilo que interessa. Por exemplo, está tendo as guerras. Coincidentemente, o nosso tema foi da paz, né? A gente definiu o tema antes de saber da guerra do Irã, né? Mas aí tem também o viés da inspiração, né? Os espíritos vão intuindo a gente pelos caminhos. Mas a preocupação nossa é tentar entender o que atrai o público. E era a preocupação de Kardec também. Então eu vou abrir agora para o Rui. Oi, Rui, pode falar. A percepção que eu tenho do meu centro em referência à linguagem. Eu acho que a linguagem do centro ela está envelhecida. Ela teria que ser atualizada. Eu creio que é esse um dos problemas, porque o jovem não se sente mais atraído para o centro espírita, porque nós temos um jargão que eu não diria ultrapassado. Nós gostamos muito daquele linguajar tal, mas talvez seja uma dificuldade para as pessoas hoje em dia, porque a coisa é muito fluida, ela é muito rápida. Se você colocar um texto em qualquer lugar com mais de 3 estrofes, você pode contar que ninguém vai ler aquilo. Tem que ser muito resumido, tem que ser muito direto, tem que ser muito... E é difícil você não perder conteúdo. Aquilo que você quer passar, resumindo o máximo que você pode. Eu acho que esse é um dos problemas que o centro está enfrentando hoje. A linguagem está envelhecida. Ótimo ponto, Rui. A gente não tinha pensado nisso no desdobramento. Tanto os temas que a gente vai escolher, como a maneira como a gente comunica, né? A maneira como a gente comunica é muito importante, porque o jovem hoje ele tem mais dificuldade, não só o jovem, o adulto também, a questão da concentração. Então, até as palestras, elas mudam um pouco o perfil. A turma não aguenta mais ficar 1 hora. É uma realidade. Tem que acabar todas as palestras? Não. Tem que acabar os workshops, seminários? Não. Mas você vai pensar bem o público que você quer atingir, né? Às vezes é uma equipe de trabalhadores, né? Às vezes é diferente. Então, cada caso é um caso. Muito bem. Mas, vê que interessante, né? Então, nós trouxemos essa reflexão da Revista Espírita para a nossa realidade, né, de dirigentes, trabalhadores do movimento e das casas espíritas. Vamos prosseguir aqui, tem mais reflexão interessante sobre esse início da Revista Espírita. Aqui, Isabel, você pode ler, por gentileza? E não sei se Apressei-me a redigir o primeiro número e Filho Circular a 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a quem quer que fosse. Não tinha um único assinante, nenhum fornecedor de fundos. Publiquei-o correndo eu exclusivamente todos os riscos, e não tive de que me arrepender, porquanto o resultado ultrapassou a minha expectativa. A partir daquela data, os números se sucederam sem interrupção.
E como previa o espírito, esse jornal se tornou um poderoso auxiliar meu. Reconheci mais tarde que fora para mim uma felicidade não ter tido quem me fornecesse fundos, pois assim me conservava mais livre, ao passo que outro interessado houvera querido talvez impor-me suas ideias e sua vontade, e criar-me embaraços. Sozinho eu não tinha que prestar contas a ninguém, embora, pelo que me respeitava ao trabalho, me fosse pesada a tarefa. Isabel, quer comentar alguma coisa aí sobre essa questão financeira? Essa questão a gente vê, dada a imperfeição humana, é muito fácil a gente encontrar pessoas de boa vontade que às vezes nos queiram ajudar, mas também tem uma expectativa de quem se aproxima. Então seria, no caso de Kardec, perder a autonomia do que ele acreditava, do que ele estava buscando de intuição vinculada à espiritualidade, para um projeto que ele pensava em ser positivo, como realmente foi. Então é isso que ele fala, que foi muito bom, ele não se arrependeu, ele fez as custas do bolso dele mesmo, e a gente sabendo das dificuldades que ele falava, né, sempre do ganha-pão, e assim ele se coloca, ele fala que foi muito bom. Gente, se aplica hoje nos nossos dias isso, né? E então ele precisava dessa autonomia no começo, depois ele traz a equipe, né? A gente vê o desenvolvimento da revista, mas o primeiro pontapé que deu, ele coloca exatamente como foi e ele estava feliz. Muito bom, Isabel, obrigado. Aí, vamos trazer isso para o Centro Espírita, porque o exemplo de Kardec para a gente é um exemplo, né? Que riscos podemos ter se tivermos uma dependência financeira de terceiros? Que risco podemos ter se tivermos uma dependência financeira de terceiros? Oi, Cris, pode falar. Bom, eu acredito que um dos riscos é se a pessoa que contribui não está alinhada com a doutrina, né? E começa a exigir posturas ou situações que não estão dentro da doutrina, né? Então, enquanto está alinhada a doutrina, ok, mas depois disso pode ser que a gente incorra, né, uma situação complicada. Legal, Cris, isso aí. Oi, Marlene, pode falar. Oi, bom dia, pessoal. Essa questão financeira dentro da casa espírita é um ponto muito delicado, porque nós, principalmente aqui em São Paulo, nós vivemos entre várias forças que estão o tempo todo nos envolvendo. E na casa espírita, como disse a nossa companheira Cristina agora, nós não podemos nos esquecer que nós temos um objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita, que é consolar aquele que chega e é servir aquele que precisa da ajuda material. No entanto, quando nós recebemos um auxílio financeiro, este provedor, na maioria das vezes, pode querer oferir lucros, propaganda, benefícios próprios, contrapartida. E nesse momento nós sentimos, como sentiu Kardec, a falta da liberdade. Então, nós precisamos muito cuidado, porque senão nós vamos perdendo o primeiro e principal objetivo da doutrina espírita. E aí os rumos podem ser difíceis. E nós estamos num país em que está totalmente polarizado. Então, nós não sabemos onde vamos parar com aquele recurso financeiro. É isso. Obrigada. Muito bom, Marlene. Obrigado. Muito bem. Não sei se tem mais alguém aqui. Não, né? Como eu tinha visto alguém com a mão levantada. E eu vou trazer alguns exemplos que parecem bizarros, parecem que estão longe da gente, mas não estão longe da gente. Eles estão muito perto da gente, né? Às vezes, para a gente obter o recurso financeiro,
a gente abre mão dos valores espíritas. Por exemplo, eu preciso fazer um jantar, um almoço, e aí para arrecadar fundos, né? Até para uma instituição, e aí eu utilizo o recurso da bebida alcoólica. Aí os que pretendem, né, essa atividade, o que eles falam? Eles falam assim, se não botar bebida, ninguém vai, né? E aí você não tem o dinheiro. Então você acaba ficando refém. E é um valor. O valor espírita de você combater os vícios e ajudar as pessoas a se transformarem, ele foi combatido nesse momento, se você permite, né, esse tipo de coisa. Você pode ter que promover eventos ou instituições que vão contra esses valores. Por exemplo, você imagina, alguém, um bordel pede para você fazer propaganda, né? Põe aí no meu jornal, eu vou ajudar a Semana Espírita. Coloca aí no cartaz de divulgação da Semana Espírita a propaganda da minha casa aqui de show noturno. Isso não vai contra os nossos valores? É bizarro, mas acontece muito mais do que a gente imagina. E às vezes as pequenas coisas, as pequenas concessões que a gente faz, né? Então você às vezes vai querer promover pessoas porque elas são autoridade. Desculpa, elas naquele momento que estão na casa espírita, elas não são um executivo de uma empresa, um governante, um jornalista famoso, não são nada disso. Elas são um trabalhador espírita, como qualquer um de nós, do mais simples para o mais elevado socialmente, somos todos iguais nessa hora, né? E aí você não vai ter que evidenciar pessoas porque elas estão pagando. Porque na doutrina, a gente combate a vaidade, a gente combate a ostentação, né? A gente combate a busca por status. Então a gente não vai ficar promovendo as pessoas para que elas tenham cargo político ou coisa assim. Ou seja, nós vamos ser independentes financeiramente e livres para tomar decisões, né? Eu me lembro um evento que tinha uns políticos dentro do evento, aqui em São Bernardo do Campo, um político ele vai e fala assim, não, mas eu quero fazer, ele queria ficar com o microfone para fazer uma atividade do evento. E aí ele foi, e aí eu chamei a equipe e falei assim, olha, ele não vai ficar, mas aí eu fui lá falar com ele. E ele começou a brigar comigo, e ele começou a dizer coisas assim, mas eu já ajudei a casa espírita tal, eu já fiz não sei o quê pela prefeitura tal, eu já fiz... Aí eu falei assim, olha, se você é realmente espírita, você teria aprendido que a gente faz as coisas sem esperar retribuição. Então, eu não te devo nada. Aqui o movimento não te deve nada, você que deve a Deus. E aí eu encerrei a conversa com ele, sabe? Foi uma coisa assim. Mas as pessoas, elas são audaciosas. Elas são audaciosas. E elas invadem um espaço que não lhes pertence. E é preciso que a gente tenha muita firmeza para saber dizer para a pessoa, olha, aqui não. Aqui é um trabalho do Cristo e eu tenho mais medo de perder com Cristo do que com você, né? O nosso, quando a pessoa fala assim, eu fico meio receoso, mas você não está receoso de olhar para o Senhor e dizer para ele que você permitiu, né, que usurpasse o patrimônio dele, né? Vou abrir aqui para o Cícero. Oi, Cícero, pode falar. Você trouxe como exemplo uma realidade que eu diria que ainda vivemos na nossa entidade. Quando realizamos algum evento assim para arrecadar fundos para manter o caixa para as várias despesas, uma pessoa assim de uma certa influência pede para que seja, né, no evento vendida a cervejinha que é para muitos amigos dele que virão no evento. E toda vez, né, é debatido, é votado para, né, quanto a essa questão. Eu sempre sou voto vencido, mas a maioria entendem que se não tiver a participação daquela pessoa, né, e um grande número de amigos deles, a coisa talvez não dê um bom resultado financeiro. E realmente isso é uma realidade. Obrigado. Cícero, obrigado pelo seu depoimento.
né? Senão parece só eu que vejo essas coisas, mas elas estão acontecendo, é verdade, elas acontecem de verdade. Oi, Deni, pode falar. Oi, tudo bem? E tem hoje em dia, com essa comunicação mais rápida pelo WhatsApp, enfim, tem situações em que o voluntário ele se acha no direito de pegar o contato das pessoas do grupo e oferecer o próprio trabalho. Então, assim, com o objetivo de auxiliar, mas fica nesse viés. Então, uma pessoa que é psicóloga pegou contatos dos pais do grupo de sala de paz e criou um grupo dizendo que ia falar sobre assuntos relacionados à sala de paz, mas ela estava oferecendo o trabalho dela. Então, é muito sutil, né? A gente, quando é um evento, é uma coisa assim, que gera debate, porque todo mundo está vendo. Mas quando é nessa parte de comunicação, a gente tem desafio, porque todo mundo está vendo o contato de todo mundo. Então, Nossa, é curioso, mas acontece. E aí, você trouxe um ponto excelente. Por isso que a gente precisa ter regra, porque às vezes o bom senso parece que é óbvio, mas não é óbvio. Excelente, Dani, excelente. O bom senso não e a gente vê coisas, né? Por isso que é interessante quando a gente divulga as pessoas, né? Eu tinha muita restrição com foto, mas hoje, se você não aceitar que põe a foto, fica o cartaz com o nome de todo mundo e a foto de todo mundo, e aí o meu não tem. Mas a foto, ela não era necessária, a gente está expondo. A gente, às vezes, vê divulgação de pessoas que o cartaz é 70% a foto do candidato e o resto é o texto. Ele já faz até um cartaz padrão para a pessoa depois preencher qual é o título da palestra e a data, porque aí ele se divulga. Né? Isso acontece aqui em São Bernardo do Campo, tá? É real. Mas as casas não deveriam permitir, não deveriam, porque a gente não está aqui para promover a imagem das pessoas. Quem tem que brilhar é a mensagem do Cristo e não as pessoas. Né? E aí, em relação aos contatos, nós já tivemos políticos querendo os contatos das casas aqui de São Bernardo. E a gente falava, não vai. E a gente começou a interromper. Olha, nesses termos você não vai mais participar conosco, porque a gente aqui não vai divulgar ninguém. Nada contra o político. A gente pode até votar nele, no meu fórum pessoal, mas não dentro do ambiente. Né? Eu acho que isso é importante. Bom ponto, Dani. Oi, Rui, pode falar. Parece que nós estamos chamados a ouvir coisas que fazem parte do nosso dia a dia, e essa semana mesmo nós tivemos um problema no centro porque a gente precisa arrecadar fundos, porque nosso telhado está com problemas, e foi pedido um solto, porque a maneira de você recolher fundos é restrita para a casa espírita em virtude dessa série de preocupações que nós temos. Eu dei a ideia de um bingo, né? Mas as outras pessoas foram contra em virtude de ser um jogo de azar, né? Mas eu falei, mas a gente poderia focar na confraternização, e eu acredito que a pessoa não ia ficar viciada em ganhar pano de prato, né? Que os prêmios seriam vultosos e a pessoa teria, mas o que venceu foi não será feito porque é um jogo de azar. Então, sei lá, eu fiquei imaginando também que precisa ter um pouco de bom senso aí e tal. O negócio da bebida alcoólica. Ok, tudo bem. Aí alguns falam, Jesus tomava vinho. Nas reuniões que ele ia, era permitido. Né? O que não poderia ser permitido é você se embebedar. Você tem que ter bom senso. Então, eu acho que, às vezes, é a minha impressão, nós esticamos demais a corda, num sentido, falando, não, nós vamos, como que falaram para mim, não, nós vamos viciar todo mundo em jogo.
Não, gente, um minuto, não é essa a intenção. Não, mas isso daí, eu acredito que tem que ter um bom senso, uma conversa mais, né? Ah, não, a bebida alcoólica é o do demônio. Não, peraí, gente, nós não somos esse tipo de igreja, né? Não somos as proibições dentro do centro espírita, não é divorciadas do bom senso, né? Calma lá. Muito bom, Rui. Obrigado por você ter trazido a sua experiência, acho que é importante. Eu vou contar uma experiência a respeito de bingo, que a gente já teve também. A gente fazia bingo aqui na cidade. E eu me lembro que a gente passou muitos anos fazendo trabalhos de conscientização com o programa Trabalhadores da Nova Era, na época com os jovens, né? E aí, eu fiquei como presidente da USE de São Bernardo um período, né? E aquele negócio do bingo me incomodava, eu me sentia muito mal com o bingo. E passaram, já era o segundo ano e tal, e a gente não mexia no bingo, deixava o bingo lá, até que, no dia do evento, um jovem da minha turma de evangelização, ele chega para mim e diz, muito triste, choroso, dizia assim, olha, a minha mãe está com problemas, ela está viciada em jogo e tal, e ela tinha passado tão bem pelo bingo. Foi no dia do evento, né? Foi uma coisa assim tão marcante, no dia não, na semana do evento. E aí a gente foi e tomou assim, as iniciativas em relação, falou assim, olha, agora vamos encerrar, não vai ter. E não foi difícil, o grupo entendeu bem, e a gente tinha os recursos, a gente não precisava dos recursos. Hoje, os recursos que a gente tinha ainda nem foram gastos. A cidade de São Bernardo do Campo tem tanto recurso, né? E que agora já não está ganhando tanto, né, Cris? Precisa depois de conversar com as casas espíritas aqui na cidade. Mas, qual era o motivo da gente ter, né? Então, às vezes, eu concordo que não é que todo mundo vai ficar viciado, mas se uma pessoa tiver um gatilho por experiências de outras vidas, nós somos responsáveis. E eu não quero dormir com isso na minha consciência, né? Então, acho que nosso papel é muito em relação a ser consciente da tarefa que a gente está fazendo, né? Muito bem, vou passar aqui para o Roberto. Oi, bom dia. Eu acompanho o Projeto Centro Espírita há muitos anos, e desde a sua raiz, quando o Valteno, lá com o pessoal lá no fundo, há mais ou menos 12 anos, em 2014. E um dos temas do Projeto Centro Espírita foi esse, da arrecadação. E me ficou marcante isso, porque o bazar é uma fonte de renda, mas também é uma fonte de... alguns vão lembrar quando o Valteno fala daquele fluido que tem no centro espírita, daquela esponja que tem no centro espírita, da energia. O bazar, ele é responsável muito por essa energia. A gente não fala energia negativa, mas sim uma energia que prejudica e que, para nós, na maioria das vezes, acha isso comum, acha isso normal, acha isso... eu vou até discordar um pouco do Rui, é o bom senso, mas para uma casa centro espírita, não é o bom senso. Uma vez eu até falei, a única vez que talvez Jesus ficou bravo foi lá quando ele virou todas as coisas lá, né? É a única citação que a gente tem de Jesus meio bravo, né? Que foi em relação ao comércio. Ali é uma casa de bênçãos e não um comércio. No livro dos Médiuns, eu não sei em que setor lá, está lá, Sociedades Espíritas, e diz como que deve ser uma sociedade espírita. Kardec cita ali, reúne-se o pessoal, junta-se um pessoal e colabora-se com o pessoal, né?
Então, ali colabora. Infelizmente, eu saí de uma casa espírita, pois o comércio já dominava a casa espírita. Para vocês terem uma ideia, certa vez, as coisas do bazar estavam na frente da casa espírita, para vender mesmo, na porta da casa espírita. Então, olha o absurdo que chega. E aí as pessoas, não, mas não tem nada a ver, a pessoa vem na palestra, se ela quiser comprar alguma coisa, ela vai e compra. E aquilo me deixava, assim, incomodado de tal maneira que eu parei de falar, eu não pude, mas parei de frequentar a casa espírita. Né? Se fizermos reuniões sérias, com compromissos sérios, dentro de Kardec, dentro da reunião espírita, automaticamente aqueles benefícios eles virão para suprir todas as necessidades. Eu lembro que nesse tempo que colocaram as coisas para vender na casa espírita, a casa espírita tinha uma reserva financeira, isso um pouquinho antes da pandemia, para 2 anos, sem ninguém contribuir. Uma reserva financeira no banco. 2 anos, que pagava aluguel, tudo. E passou a pandemia, a gente continuou com essa reserva. E aí, a casa espírita foi mudada de local porque o proprietário pediu ali a casa e nós mudamos de local. A gente foi para uma outra casa, eu fiz um diagrama de como seria a casa, mas, infelizmente, eu fui voto vencido novamente. O que colocaram em primeiro lugar? O bazar. Então, a pessoa entra e vê o bazar. E aí eu não aguentei e realmente aí eu parei de frequentar a casa espírita. Mas, se a gente fizer, como está lá no livro dos médiuns, Sociedades Espíritas, pegar o manual ali de Kardec deu, eu garanto para vocês, ninguém vai passar necessidade financeira. Obrigado. Obrigado, Roberto. O nosso intuito, né, em trazer essas questões, ela não é de criar uma cisão nas casas, né, e nas pessoas. Eu acho que a gente deve sempre pautar que cada um tem o direito de escolher o seu caminho e tomar as suas decisões, né? E que o máximo que a gente conseguiu unir junto do Centro Espírita, mesmo com opiniões às vezes divergentes, esse é o ideal que o Cristo quer para todos nós, né? Tudo bem, eu vou chegar até a Denise, mas depois a gente vai ter que pegar a palavra para poder finalizar aqui. Então, vou passar primeiro para a Márcia, depois Samanta e Denise. Aí depois a gente pega a palavra. A Samanta estava primeiro, Valtena. Tudo bem, fique à vontade aí. Pode falar, Lucinha. Bom, então, assim, o que a gente observa nos dias de hoje, que a luta das famílias, no geral, para poder fazer das casas um ambiente menos nocivo, porque as famílias estão adoecidas, né? Se tratando principalmente de bebidas alcoólicas, né? Então, assim, se a gente participar desses grupos, né? Por exemplo, de amor exigente, participar da luta dessas mães, dessas famílias, a gente vai ver que, na verdade, as casas espíritas, as igrejas que conseguirem, né, não aderir, né, principalmente às bebidas alcoólicas, né, a gente acredito que nós vamos progredir um pouco mais, né, porque tá triste, tá dolorido. Obrigada, amigos, é só uma... Tá ótimo. Muito bom, Márcia. Também, rapidinho, né, ainda no caminho da Márcia, né, a gente tem que estar no mundo, né, como o Valteno falou, a questão das bets, das apostas, do álcool, e a gente precisa de coerência, né? Então, se eu digo uma coisa, nas decisões que nós tomamos na casa, nós temos que ser espíritas na decisão que a gente toma, né? Não só espíritas no salão, espíritas nos estudos, né? As decisões precisam ser pautadas no espiritismo. E a atualidade, como a Marcinha colocou, é muito sofrimento, sim. E quem busca uma casa espírita geralmente está no sofrimento, né? Se a gente estivesse num local
onde estavam todos com seus problemas resolvidos, não seria uma casa espírita. Então, qualquer ato que a gente possa fazer pode atingir alguém, como o Walter falou. Eu acho que coerência. Como o Roberto falou, né, também na viagem espírita, Kardec fala da questão financeira, então ele fala da sociedade, né, de contribuirmos, a gente vai paga lá a mensalidade do clube, paga a mensalidade de várias coisas, né, paga o iFood, e quando é a casa espírita a gente fica um pouco receoso, né, mas se a gente criar um processo de conscientização, de que nós fazemos parte, como o Roberto falou, né, de uma associação, e aí a contribuição ser livre, né, e na medida do possível de cada um, eu acho que é possível, sim, a gente conseguir arrecadar. E nos casos emergenciais, eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro consegue já testemunhar que quando temos catástrofe, o quanto a gente consegue arrecadar. Quando a gente diz para o grupo, né, olha, estamos precisando disso, aconteceu isso na nossa casa, nós precisamos de ajuda, né, esse pedido sincero e voltado a um fim específico, a gente consegue. Eu digo por experiência na minha casa, né? Nós tivemos uma situação, pedimos e conseguimos, acho que como o Roberto fala, né? Quando a gente faz isso, a gente conseguiu 3 vezes a mais do que a gente precisava para aquela situação, né? E o brasileiro, o povo, é assim. Eu não estou falando nem de gente, porque tem muito dinheiro. Às vezes, aqueles mais simples, que também passam por dificuldade, colaboram, né? E a doação tem que ser livre e espontânea e coerente. Legal, Samantha. Oi, Denise, pode falar. Então, pessoal, acho que nesse caso material a coisa não é tão simples assim. Sabe? Muitas casas espíritas fecham, né, por problemas financeiros. Não estou dizendo de bebida alcoólica, de vinho, de coisa mais assim, mas que nem Roberto, você falou do bazar. A casa espírita, ela tem que se sustentar, gente. Não tem o que fazer, dá outra solução. Entendeu? Qual é a solução que a gente pode ir lá e falar, olha, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Eu frequento uma casa espírita que ela tem que sustentar 60 crianças em Araçoiaba da Serra. Ela tem uma creche lá em Araçoiaba. Como é que a gente faz? A gente vai deixar as crianças morrer de fome? Porque, no caso, que nem a Samantha falou, ela trabalha numa casa grande. É diferente de você trabalhar em casas menores, que elas não têm como se sustentar. E se a casa não tiver alguma forma, ela vai fechar. Ela vai fechar, gente. E às vezes fechar e não tem como subsidiar isso. Quando é uma casa já consolidada, grande, essas casas maiores, tudo bem. Apesar de que a contribuição através também de mensalidade faz com que aquela pessoa possa te cobrar também. Aquilo que o Voltaire falou, o Kardec não ia ser cobrado. Se a pessoa colaborar com R$1, ela vai poder cobrar o centro sobre determinadas coisas. Eu acho assim, este problema material das casas espíritas é muito, muito sério. Como ela faz? Porque não é assim tão fácil pedir o pessoal ajudar. Então, eu acho que às vezes a gente tem que... Eu acho que teria que ter, viu, o Voltaire, um pilar o ano que vem, sobre como ajudar a casa espírita na parte material. Sim. Porque é muito complicado, gente. É muito difícil. E aí a gente fica muito, sabe? Você tem que ter um senso realmente muito sério, muito crítico e muito direcionado, porque senão você acaba tendo que fazer alguma coisa para que... Por exemplo, na casa que eu frequento, o que a pessoa faz? Ela ganhou, por exemplo, alguma coisa. Ela faz uma rifa rápida entre os frequentadores, por exemplo, não estamos falando de gente de fora, gente ali de dentro. Ou então, a criança lá vai ficar sem leite. O que nós fazemos? E aí, eu também não acho esse negócio certo, gente. Eu não acho que é certo, eu não acho que não estou concordando. Mas eu acho que, às vezes, nós precisamos de... Você ficou no mudo, Denise, você apertou alguma coisa aí. Mas, ok, vou passar aqui. Vladimir, a gente ia parar na Denise. Então, se você pudesse ser bem breve, te agradeço. Bom dia, vou ser bem rápido. Foram muitas as colocações, né? Eu acho que nós temos que pensar direitinho, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela tem um regulamento publicado, né? Como ela funcionava, era cobrado uma joia de cada um, né? Esse seria o ideal, né? Que a casa espírita arrecadasse através dos seus frequentadores o suficiente para sobreviver.
Mas nós não podemos ser mais realistas que o rei. Eu acredito, tudo bem, jogatina e outras coisas não são comportamentos bons. Mas outros meios, como o bazar e coisa semelhante, eu acho que bem coacionado, bem dividido, não há problema nenhum. A Denise mesmo falou da casa que ela frequenta, que faz alguma coisa diferente, só que há que se separar. A casa espírita, quando você tem uma instituição, e a instituição é laica, então a instituição fazer um trabalho não tem nada a ver, não vai ferir, não vai confrontar com a doutrina. E aí o espiritismo, sim, pode confrontar, mas a nossa preocupação não está ser mais preocupado pelo que entra pela nossa boca, tem que ser pela atitude, ela tem que sobreviver. Então, por exemplo, o bazar, bem orientado, eu acho que não tem nada de grave. A gente não pode ser mais realista que o rei, né? Com relação à política também, não posso deixar de falar aqui para vocês, só para você ter uma ideia, Valteno, isso deve ter mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu participei de uma reunião da USE, eu nem vou falar o nome do presidente na época que estava, né? Acabou a reunião que eu participei, acabou a reunião, esse presidente da USE abriu a malinha, puxou um panfleto, olha, esse é o nosso candidato. Isso aí, é o nosso candidato. Então, às vezes as pessoas não têm medida, né, para aquelas coisas que fazem. Como você disse, Valteno, é verdade. Tem casas espíritas que apresentam candidatos em São Bernardo, para não falar de outros lugares, né? Que usam o veio político para poder manipular e que realmente não está certo. E candidatos que fazem cartazes, né? Ficam o ano inteiro, o mês inteiro lá fixado em algum lugar, fazendo a sua propaganda. Bom, para não tomar mais tempo, é o seguinte, eu acredito que algumas medidas para a casa espírita poder existir, como, por exemplo, o bazar, eu acredito que não fere nenhum princípio, tá bom? Obrigado, bom dia para vocês. Legal, obrigado. Gente, eu agradeço a contribuição de todos. Não é um tema simples, não vamos conseguir esgotá-lo aqui. O que eu posso dizer para vocês que todos os trabalhos que eu participei desde que eu comecei a entrar no Espiritismo, há 30 anos atrás, nós conseguimos fazer sem utilizar de nenhum dos recursos que a gente está colocando aqui. Não é simples, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Talvez a gente tenha coisas menos graves, tenha coisas mais graves, e a gente vai tentando. Também não dá para fazer uma ruptura. A partir de hoje não tenho nada. Não faço mais nada e aí não pago nenhum aluguel e fecho a casa espírita, né? Então, existe aí uma transição. A gente não está pedindo uma coisa que faça assim, fazer uma revolução e acabar com tudo. Não devemos fazer isso. Isso não é bom. Mas que é possível, é possível, e a gente vê, olha, eventos de valorização da vida, eventos de evangelizadores, mas muita coisa a gente consegue fazer de uma maneira consciente, com ideias inteligentes, ideias interessantes. O problema é que as casas não sabem conversar com os seus participantes, colocar com clareza que aquele que está lá há mais tempo, já é um trabalhador, tal, que ele poderia refletir se não deveria contribuir financeiramente. Né? É claro que você não vai fazer pedido numa palestra, passar sacolinha numa palestra, isso não. Mas as pessoas que já estão estudando nos cursos e que estão trabalhando na casa, elas poderiam, uma vez por ano, receber algum informativo dizendo, olha, nossa casa funciona assim, precisa de recursos, se você quiser ser sócio é assim. Tá? Eu digo isso e eu falo isso com a experiência de quem viveu e sem precisar de nenhum de outros recursos que não a contribuição das pessoas. Mas, é claro, essas pessoas estavam conscientes, né, do dever que tinham também. Muito bem, vamos seguir. Tá? Eu vou projetar aqui uma coisa legal, que aí eu pedi para a inteligência artificial me ajudar. Eu acho que eu vou ter que projetar de outra forma. Agora eu vou ter um pouco mais de dificuldade para mostrar para vocês. O slide ficou na tela cheia? Ficou, né? E sim. Agora, eu vou fazer um zoom aqui, porque senão vocês não vão enxergar nada. Então, eu vou mostrar aqui uma sequência que foi a formação da Revista Espírita, tá? Então, olha, em 1855, em maio de 1855, o Kardec tem o primeiro contato com as mesas girantes. Desculpa os fantasminhas que a inteligência artificial desenhou, né? Mas aí nós temos o Espírito de Verdade apresentando para Kardec a missão dele, em 1856, quer dizer, um ano antes do Livro dos Espíritos, e ele começa a trabalhar.
Kardec já estava trabalhando em abril de 1856, quer dizer, um ano antes do Livro dos Espíritos, e aí ele recebia críticas dos espíritos sobre erros que estavam sendo cometidos, né, as batidas, né, que o espírito fazia, o espírito de verdade fazia para ele ficar atento. Em abril de 1857, há a publicação do Livro dos Espíritos. Quer dizer, um ano depois, Kardec trabalhou no livro um ano. E não eram 1.019 perguntas, eram 500 e poucas perguntas. Em outubro de 1857, nós temos as reuniões de estudo na casa de Allan Kardec. Vejam, aqui vinham, ele fala que vinham de 20, no máximo chegava a 30 pessoas que nem cabia na casa dele. Veja, outubro de 1857. Sendo que, em janeiro de 1858, ele lança a Revista Espírita, né? A gente traz isso porque naquelas reuniões de Kardec, na casa de Kardec, já se trazia conteúdo que era material da Revista Espírita. Então é publicada a primeira edição. Em novembro de 1857, há uma... Desculpa, aqui o planejamento, a Revista Espírita não foi produzida ainda, ela só vai ser produzida em 1858. Em abril de 1858, há a fundação da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Em 1861, a publicação do Livro dos Médiuns. A Revista Espírita era lançada em janeiro de 1858. Né? E depois é feita a Sociedade Espírita, onde também se pegavam as mensagens. Então, a gente aqui quis trazer uma visão geral do momento da Revista Espírita. Tá? E agora, vamos ver a comunicação, o artigo que Kardec traz é o primeiro artigo da Revista Espírita, explicando ela mesma. Tá? Então é bem interessante. Vou pedir aqui, se a Isabel ainda puder nos ajudar com a leitura. Sim. Isabel, você está aí? A Revista Espírita. Causa justa admiração que, enquanto na América somente os Estados Unidos possuem 17 jornais consagrados a esse assunto, sem contar um sem número de escritos não periódicos, a França, o país da Europa onde tais ideias mais rapidamente se aclimataram, não possui nenhum. Não se pode contestar a utilidade de um órgão especial, que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É uma lacuna que nos propomos preencher com a publicação da revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões, ligando através de um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Legal. Vou fazer aqui um comentário, e depois, Isabel, se quiser complementar. O ponto aqui é importante a gente ver o seguinte: não existiam ainda os outros livros, Livro dos Médiuns, Gênesis, Evangelho. Quando Kardec abre a revista, ele cria consigo uma comunidade. E criando uma comunidade, porque as pessoas, os assinantes, se comunicavam com Kardec, ele cria um grupo. E aí ele centraliza, ele começa a centralizar o movimento e a unir o movimento de certa forma. É bem interessante que ele faz isso, né? Quer comentar, Isabel? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Ele está ainda justificando o porquê da necessidade de você fazer um periódico. É um espaço onde haverá troca, as pessoas se correspondem, ele vai intensificar a comunicação nessa comunidade que está sendo criada, né? Ele vai receber material, ele vai receber matéria-prima, insumos, para produzir os outros livros. Então ele abre aqui. Então a Revista Espírita foi muito importante para isso. Porque dali ele começa a fazer artigos que depois fazem parte dos livros. Né? Se você lê os artigos, fala, poxa, isso aqui está no livro tal, um pouco modificado, tal, mas é aquele material. Alguns até integral. E a revista ajuda ele a amadurecer pontos de vista que também ele vai tendo uma pequena mudança de entendimento no decorrer da codificação. Né? Ele mesmo vai tendo outra percepção. Pode prosseguir? Sim.
Se não se tratasse, senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil. Eles se multiplicam em toda parte com tal rapidez que não faltaria matéria, mas os fatos por si mesmos tornam-se monótonos pela repetição e, sobretudo, pela similitude, são parecidos, né? O que é necessário ao homem racional é algo que lhe fale a inteligência. Hoje é uma ciência que revela todo um mundo de mistérios, tornando patentes as verdades eternas que apenas pelo nosso espírito eram pressentidas. É uma doutrina sublime que mostra ao homem o caminho do dever, abrindo o mais vasto campo, até então jamais apresentado à observação filosófica. Nossa obra seria, pois, incompleta e estéril se nos mantivéssemos nos estreitos limites de uma revista anedótica, cujo interesse rapidamente se esgotasse. Legal. Não era para passar tempo. Muito bom. Aqui eu faço uma questão para o grupo, né? Às vezes, quando a gente está fazendo os trabalhos do Centro Espírita, nós precisamos fazer uma reflexão. Até quando a gente vai fazer uma palestra, será que o meu estudo ele está sendo muito cultural? Eu posso trazer filósofos, né? Falar de Schopenhauer, falar de Hegel, falar de um monte de gente que chama a atenção dos eruditos, mas, no final, a alma das pessoas foi mexida, elas querem sair e serem pessoas melhores. Mesmo na doutrina, eu posso fazer uma dissertação doutrinária fantástica sobre qualquer tópico em termos técnicos, né? A doutrina diz isso. Mas existe um quê de trazer a pessoa para uma reflexão e para uma vivência da mensagem que nós não podemos deixar de fazer. Quando a gente lê Kardec ali, ele está falando assim, olha, eu não quero fazer qualquer informação, simplesmente narrar os fatos. Ele vai ver o desdobramento disso no campo moral, é o que fala ali. Isso é muito bacana. Então, vale a pena a gente pensar nisso, porque as pessoas falam que os estudos às vezes ficam vazios. Começa com 30, termina com 6 pessoas, né? Um curso de espiritismo. Se você coloca dentro desse curso de espiritismo material de reflexão que alimente as pessoas, que elas se sintam assim, nossa, participei desse estudo e saí alimentado, elas voltam, porque elas sentem falta desse alimento. É o que falta para preencher a vida delas. Então, é uma reflexão interessante, porque como Kardec desenha a Revista Espírita, ele também pensa, né, na profundidade que o assunto deve ser colocado. Faz sentido aí o que eu estou falando, gente? Total. Muito bom, vamos seguir então. Mais um pouquinho, Isabel, aí depois eu vou pedir para a Samanta para você descansar. Tranquilo. No que concerne às manifestações atuais, daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento quando nos parecerem merecer a atenção dos nossos leitores. À narração dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ressalta o conjunto dos princípios. A respeito, faremos notar que esses princípios decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, fazendo sempre a abstração de nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes. Lindo, né? Que ausência de personalismo, né? Uma grandeza da alma desse. Tudo bem, vamos seguir. Então, quando ele fala assim, uma teoria pessoal que exporemos, mas que a que nos tiver sido comunicada e da qual não seremos senão meros intérpretes, né? Às vezes, a gente está com um tema para ser trabalhado, né? E a gente coloca mais a nossa posição do que a posição da doutrina. Então é importante, às vezes, deixar os espíritos falarem.
né? Muitas vezes, ó, vamos ler. O que os espíritos disseram? Eles disseram isso, isso e isso. A interpretação está certa? Essa maneira de fazer faz com que a gente torne a coisa menos opinião pessoal, né? Muito bom. Vamos seguir. Samantha, você pode ler o próximo? Vamos lá. Beleza? Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas que, muitas vezes, não são menos instrutivas. Numa palavra, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. Da apreciação desses fatos, ressaltarão naturalmente ensinamentos úteis quanto à linha de conduta mais conforme à sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor do bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos traçam o pensamento que deve presidir à redação dessa coletânea. Comenta aí, Samantha. Ele fala qual que vai ser o método que vai medir, o que vai acontecer, né? Como que ele vai medir o que colocar, o que não colocar. Então, ele fala, né, sempre que tiverem um fim útil, né? Então, eu acho muito o que você estava comentando. Eu vou levar essa informação, mas o que ela vai fazer? Ela vai causar uma desarmonia? O que eu vou, né? Então, precisa ter um fim útil, né, de utilidade, instrutiva, ele coloca, né, uma utilidade, ser instrutiva, e dizer, né, despertar nos homens o amor do bem e os preceitos evangélicos. Então, ele diz assim, olha, eu vou receber bastante coisa e vou selecionar com esses critérios aqui, né? E são critérios indiscutíveis. Exatamente. Ele não diz que o que vai presidir vai ser o fenômeno mais legal. Mais curioso. O fenômeno faz parte. O que vai presidir, né, é essa questão de despertar os homens o amor do bem. Isso é o que vai presidir a redação dessa coletânea. Muito bem. É claro que o fato científico, o fenômeno que acontece, ele é uma base que sustenta a lógica da coisa. Existe, é real. Daí eu faço digressões, eu faço conclusões mentais de que, poxa, se os espíritos existem, eles atuam, eu preciso ser melhor por causa disso, disso e disso. Quer dizer, é uma coisa que vai puxar a outra. Mas a questão científica e filosófica, ela é apenas um meio de nos levar a sermos homens melhores, né? É isso, muito, muito bacana. E aí, Samantha, no final, ele faz, eu vou pedir para você ler o finalzinho, ele faz o seguinte, olha, eu estou convidando o mundo inteiro para me mandar cartinhas. E essas cartinhas vocês vão trazer informações desse tipo aqui, ó. Aí ele vai e pede o que as pessoas podem escrever para a Revista Espírita. Então, vamos lá. Então, ele seja que sejam enviadas comunicações, né? Então, primeiro, manifestações materiais ou inteligentes obtidas nas reuniões às quais assistirem. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. Fatos relativos ao poder oculto, atribuídos com ou sem razão a certos indivíduos. Lendas e crenças populares. Fatos de visões e aparições. Fenômenos psicológicos particulares, que por vezes ocorrem no instante da morte. Problemas morais e psicológicos a resolver. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. Indicação de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que diz respeito à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber possam lhes dar autoridade. Não daremos a conhecer o nome das pessoas que nos enviarem as comunicações, a não ser que para isso
sejam formalmente autorizados. Ele fez um prompt do GPT, né? O que ele precisava. Ele precisava de tudo isso para montar ali o estudo, né? Muito bom. Legal, né, gente? Eu acho que quando a gente estuda a história, né, Kardec, e vê as decisões dele, elas foram decisões inteligentes e que elas servem para a gente. Então, o objetivo da reunião era ver esse histórico e ver como isso se encaixa ainda hoje nas decisões que a gente vai tomar dentro da nossa casa espírita, dentro do movimento espírita. E é muito gostoso ver, né, essa interação de Kardec com o movimento, com as coisas todas. É isso. Ao longo desse ano, nessa reunião que vai falar da Revista Espírita, nós vamos ver coisas muito bacanas, né? Eu mostrei o programa da última vez, né? Tem as dissertações morais, tem quando Kardec ele faz comentários sobre um médium, né? A gente vai trazer o médium Douglas Dunga-Home, que é fantástico, o médium que voava, e aí Kardec defendendo ele em um monte de situações, em outras passagens também relacionadas a fenômenos assim mais difíceis, enfim. A gente vai ter uma visão de como Kardec ele fazia as escolhas, ele fazia a seleção dos temas, né? E isso para a gente é inspirador também da maneira como a gente vai fazer na nossa casa. Vamos trazer também casos muito bacanas da Revista Espírita que a gente acha assim, olha, tem que entrar no rol dos nossos estudos, dentro dos cursos, porque são casos assim, sensacionais. Enfim, vai ser um período bem bacana, vamos nos deleitar aí com a Revista Espírita de Allan Kardec. É isso, gente. Vamos então finalizar. Vou pedir aqui para... Nilzeli, você consegue fazer a prece para a gente? Eu não sei se ela não ouviu e fechou a câmera. Então, eu vou pedir para outra... Ah, está aqui. Você ouviu, Nilzeli? Sim, eu estava numa outra telinha lendo as mensagens, desculpem-me. Vamos lá, Sem então. problema. Amado Pai, nosso Criador, como é bom, Senhor, quando nós nos reunimos, quando nós unimos essas forças que nós já trazemos, resultado da Tua criação, e nos esforçamos para ampliar nossa inteligência, nos capacitarmos de forma melhor às escolhas e fortalecendo assim a nossa vontade para que a gente possa realizar a parte que nos compete, já que o Senhor já nos deu tudo. Então, Senhor, muita gratidão por esta oportunidade de estarmos juntos e que possamos trazer tudo isso que foi teoria, que nós possamos traduzir para a prática da nossa vida, em especial nas nossas atividades na Casa Espírita. Que seja a certeza das tuas bênçãos nós já temos, a certeza de que os amigos espirituais conosco também trabalham, nós também já temos. Então, Senhor, é só gratidão. Que sejamos instrumentos do pouquinho de amor que nós já desenvolvemos, que nós já construímos, em todos os lugares em que estivermos, levando a tua mensagem, a mensagem do teu amor, que Jesus tanto nos exemplificou, que nós amemos como Jesus nos amou, em todos os ambientes, em especial na Casa Espírita, que acolhe as pessoas que lá também estão em busca, às vezes com mais necessidade do que nós, dessa mesma claridade que a gente está recebendo aqui. Que assim seja, graças a Deus.